Fala pessoal, Renan na área, junto comigo mais uma vez aí o Bonassa, e hoje a gente vai trazer mais um vídeo aí do Papo Cabeça. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí da troca de técnicos que pode ocorrer no Campeonato Brasileiro. Rapaziada, o negócio tá pegando fogo, os times aí não estão em boa fase e pode acontecer uma troca de técnicos. E seria aí, Bonassa, uma troca do Inter e do Corinthians. Pode pintar Rogério Ceni no Inter, Luxemburgo cair fora do Corinthians e pintar Mano Menezes no comando do Corinthians. O que você acha disso aí? Fala galera, o Bonasso aqui. Pois é, Renan. Tá complicada a situação dos dois times, tanto Internacional quanto Corinthians. No Inter, o Mano tá com uma pressão absurda, não vem de bons resultados. Perdeu pro time misto do América na Copa do Brasil e a situação já tá insustentável. Talvez, até pelo resultado, mesmo que seja positivo no Grenal, ele acaba não conseguindo segurar e seja mandado embora. E o nome do Rogério Ceni tá ganhando muita força lá. E o Mano Menezes caindo, realmente, o Luxemburgo já fica bem ameaçado no Corinthians porque não tá tendo um bom início, né? Inclusive assim, o que eu vi de informações aí de alguns ternos lá do Inter, né? É que o Mano ele teria até entregado o cargo, tá? No último jogo, depois do jogo contra o América. Até demorou um pouco mais do que o normal a coletiva dele, foi mais de 1 hora de conversa. Ele teria entregado o cargo para a diretoria, porém, tem duas coisas que pesaram. Primeiro, o elenco se comprometeu com o Mano para reverter essa situação, né? E domingo tem Grenal. A última vez que o Inter demitiu um técnico antes de um Grenal foi 2015, quando demitiu o Aguirre, e aí o Odair Helman assumiu como interino. Nesse Grenal, o Inter tomou 5-0, que não acontecia desde 1910. Então isso está fora de cogitação até o Grenal, né? E aí tem a seguinte situação: vai ter o Grenal e o Corinthians ele tem o Flamengo no Rio de Janeiro. Flamengo agora que emendou bons resultados agora com o Sampaoli, né? Parece que achou um jeito ali de jogar. E é um jogo dificílimo, né? Teve também conversas da diretoria do Corinthians com o elenco e a comissão técnica. O que parece, o entendimento deles é que o problema nem seria técnico, seria dos jogadores, mas o Mano Menezes é um sonho antigo, né? Então, dependendo aí se o Inter empatar ou perder o Grenal, o Mano Menezes já sairia automaticamente. E aí depende também do jogo do Corinthians, porque caso vença o Flamengo, dificilmente vai mandar embora o Luxemburgo, né? Mas caso não vença, existe essa chance aí então de mandar o Luxemburgo e já trazer o Mano, né? Pois é, Renan. Falando do Internacional que você comentou, saiu realmente alguns veículos de comunicação que, após a derrota para o América, o Mano se reuniu com os jogadores no final do jogo e perguntou para ele se o problema era com ele, se fosse ele pedir o boné. Parece que os jogadores entenderam e vão tentar uma reação. A reação acho que tem que ser agora no Grenal. Se tiver algum resultado negativo, realmente provavelmente vai ficar insustentável. A torcida já está assim com o Mano. E o Mano no mercado é uma sombra absurda pro Luxemburgo, que é o treinador do Corinthians com o pior início no século. Já teve diversos treinadores desde o ano 2000 para cá também, mas ele é o pior treinador do século. E tanto que se você olhar as últimas 5 partidas do Luxemburgo, o trabalho que foi feito pelo Lázaro, que era muito criticado realmente por tudo que ele estava fazendo no Corinthians, e pelo 2 jogos que o Cuca estava no comando, a posse de bola está caindo muito. Começou o primeiro jogo do Lucha com 50%, que era o bom trabalho do Lázaro, bom trabalho, e agora o último jogo contra o Galo já estava 20% de posse e o time parece que se encontrou no campo. O Mano vindo é aquela característica que acredito que muitos corintianos gostam, que é o jogo de conseguir sofrer, arrumar a defesa, se segurar e naquela uma bola conseguir ganhar o jogo. Acredito que o Luxemburgo ele esteja até tentando fazer isso, né? Você vê até pela entrevista dele no último jogo, ele falando desse tipo de jogo.
porém não tá conseguindo colocar, né? Falam muito que assim, que tá sendo treinado bem, até uma coisa que saiu que tá sendo treinado bem, mas o que tá sendo treinado não tá passando pro jogo. E aí já, por isso que a diretoria acredita que seja um problema com os jogadores. Porém é aquilo, né? O que é mais fácil, trocar o treinador ou trocar 11, 12, 15 jogadores? É realmente ainda mais com a temporada em andamento, né? O início do Lucha é ruim mesmo, e talvez aí o Mano Menezes, um efeito Mano Menezes aí no Corinthians, possa reverter um pouco essa situação, né? A gente vê outros clubes aí que a gente pode usar de exemplo que troca o treinador e tem uma solução, né? Não aconteceu isso com o Corinthians, com a chegada do Lucha, mas talvez um estilo diferente que é o do Mano Menezes possa realmente dar certo. E por outro lado, pro Internacional, a vinda do Rogério pode ser boa também, né? O Rogério, apesar de não ter dado certo na última passagem dele pelo São Paulo, mas ele é um cara que tem 6 anos de treinador, já ganhou Série B, Série A, já ganhou 2 cearenses, Copa do Nordeste, Carioca, então foi vice da Sul-Americana, foi vice do Paulista, né? Então assim, ele tem uma certa bagagem já pelo pouco tempo que ele tem de treinador. Ele tem uma identificação, de certa forma, com o Inter, porque o pai dele é torcedor do Inter, né? O pai dele é torcedor declarado, o pai do Rogério, do Inter. E a torcida já está até, inclusive, pedindo ele lá. Então pode ser uma boa. O que preocupa um pouco, o estilo do Rogério de ser brigão com alguns jogadores do elenco, né? Ele teve problema no Cruzeiro, teve um buchicho de problema no São Paulo, né? No Flamengo falava que ele tinha problema, os jogadores depois negaram, fizeram um vídeo até esses tempos atrás, aí, quando ele já estava no São Paulo, fizeram um vídeo lá falando dele e tal. Mas a gente sabe que isso é uma história que vem desde que o Rogério era atleta lá em 2005, então já há muitos anos a gente ouve isso do Rogério, né? E pode atrapalhar, como atrapalhou no caso do Cruzeiro. Porém, o Inter ele tem mais elenco que aquele Cruzeiro tinha, não está numa situação tão ruim como aquele Cruzeiro estava. Então eu acredito que a chegada do Rogério pro Inter pode ser boa, a chegada do Mano pro Corinthians pode ser boa, e aí quem vai rodar nessa história é o professor. Então, Renan, o Internacional fez um bom brasileiro ano passado. Acredito que até por isso os torcedores estavam com uma expectativa meio alta pro time nessa temporada. E o Mano não conseguiu botar isso em prática. O início tá bem ruim. O Rogério pode ser realmente a solução. Ele já tá há algum tempo, como você disse, como treinador, alterando alguns bons trabalhos com alguns nem tanto. No Fortaleza o trabalho dele foi absurdo. O Flamengo, alguns torcedores não gostam muito do trabalho dele, mas é inegável que ele ganhou o título lá. E é uma coisa que muita gente fala, ir pro Flamengo hoje é ganhar título, mas a gente viu que alguns treinadores não conseguem, inclusive o Vitor Pereira, que foi para lá e perdeu uma penca de final, não ganhou nenhum título. Não é tão fácil assim ganhar título lá no Flamengo, tem que ter uma boa junção do elenco ali, conseguir saber as peças que você tem, botar em prática tudo. E o Ceni pode ser sim uma boa opção. E no Corinthians já, o Mano Menezes também pode ser sim uma boa solução. O Luxemburgo até agora não se encontrou, mas é o que você disse também, não tá vindo só do Luxemburgo em si que o Corinthians tá mal assim. Talvez seja realmente algum problema na defesa. As laterais estão ficando mais envelhecidas, o Cássio acho que não é tanto problema, a zaga também, o Gil já não tá aguentando tanto que nesse ano já o Corinthians, se não me engano, fez 29 partidas e só 7 delas eles não saíram tomando gol. Pelo padrão Corinthians, que todo mundo conhece como um time que é bem sólido defensivamente, não é uma temporada muito boa, eles estão realmente em uma fase muito ruim. E a esperança, acho que de muito corintiano, é realmente essa volta do Mano para tentar dar aquela defesa, né? Colocar a defesa mais sólida, conseguir encaixar melhor as peças. E, como muita gente diz, a gente começa construindo um time pela defesa, uma defesa sólida sem tomar gol. Depois a gente vai se vendo no meio para frente. Exatamente, isso mesmo.
Então, pessoal, comenta aí o que vocês acharam dessa notícia, o que vocês estão esperando aí dos treinadores, vocês acham que Lucha e Mano vão dar a volta por cima nos seus times? Torcedor colorado aí, se queria ver o Rogério aí no Inter, né? Torcedor do Timão aí, vendo se queria o Mano de volta aí, né? No comando, tá bom? Deixa um like aí, compartilha com a galera, curte aí, se inscreve no canal aí para novos vídeos que a gente vem com muita novidade aí, tá bom? Falou! Valeu, rapaziada!